Bem-vindo ao canal Bíblia para Ouvir. Aqui você encontra a palavra de Deus narrada de forma serena e inspiradora para fortalecer sua fé, trazer paz ao seu coração e acompanhar seus momentos de oração e descanso. Hoje vamos ouvir o Evangelho segundo São Lucas, seguindo os passos de Jesus em sua missão, seus milagres e ensinamentos que continuam vivos até hoje. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. O diabo lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." Então, o diabo o levou a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E disse: "Eu te darei todo este poder e a sua glória, porque a mim foram entregues, e dou-os a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás." Depois o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. E mais, eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces o pé em pedra alguma." Jesus respondeu: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Tendo terminado toda a tentação, o diabo afastou-se dele até momento oportuno. Pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama espalhou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e todos o louvavam. Foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga como costumava. Levantou-se para fazer a leitura e deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor." Depois fechou o livro, devolveu-o ao ajudante e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir." Todos aprovavam suas palavras e se admiravam da mensagem de graça que saía de sua boca. Perguntavam: "Não é este o filho de José?" Ele lhes disse: "Sem dúvida me repetireis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também na tua terra tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum." E acrescentou: "Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, mas apenas Naamã, o sírio." Ao ouvirem isto, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada a cidade, para o lançarem dali abaixo. Mas ele passou pelo meio deles e seguiu seu caminho. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali os ensinava aos sábados. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito impuro, que gritou em alta voz: "Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e saia dele." O demônio lançou o homem no chão diante de todos e saiu sem lhe causar dano.
Todos ficaram espantados e diziam: que palavra é esta? Ele manda com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se espalhava por toda a região. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram-lhe em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. Ela, levantando-se imediatamente, pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas doenças os traziam a ele, e impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, saiu e foi a um lugar deserto. As multidões procuravam por ele e chegaram até onde estava, tentando retê-lo, para que não o deixasse. Mas ele disse: Também às outras cidades devo anunciar a boa nova do reino de Deus, pois para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Certo dia, à beira do lago de Genezaré, a multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Viu 2 barcos junto ao lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as nedes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam grande quantidade de peixes, de modo que as redes quase se rompiram. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. E, trazendo os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aconteceu que, entrando Jesus à beira do lago de Genezaré, a multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as nedes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam grande quantidade de peixes, de modo que as redes quase se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. E, trazendo os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aconteceu que, entrando Jesus à beira do lago de Genezaré, a multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Viu 2 barcos junto ao lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as nedes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão:
afaste ao largo e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam grande quantidade de peixes, de modo que as redes quase se rompiram. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de agora em diante